Olá, sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Calma aí. Nosso presidente Márcio vai te dar um recado. É isso aí, Vilar. Para você não esquecer, mais uma vez eu vou pedir. Inscreva-se no canal do Sindiguardas SP no YouTube, já aproveita, acione aí o sininho de notificações para receber o programa e as demais publicações na palma da mão. Curta, comente, deixa um like aí pra gente. Isso aí. Bom, Vilar, vamos começar esse programa falando mais uma vez de orçamento. É uma pauta que a gente vai sempre tocar aqui no programa Fique por Dentro, porque diz respeito diretamente a todos os servidores municipais, em especiais aos policiais da Guarda Civil Metropolitana. No final de dezembro, acho que lá para o dia 28, 29 de dezembro, numa edição do Diário Oficial, foi publicada a Lei 18.377/2025, que fala do orçamento e receitas e despesas de 2026. Exatamente. Então, Vilar, vai lá, você fez um rascunho sobre o orçamento, e aí você fez uma linha temporal do orçamento, né? Uma linha cronológica. Assim, o orçamento, para quem acompanha, né? As pessoas que acompanham aqui o nosso Fique por Dentro, acompanham de verdade, né? Já perceberam que nós somos lá na Câmara Municipal, nas audiências públicas, né? Na última audiência pública nós tivemos aquele embate lá com o secretário, lá das viaturas na Paulista. Ele tinha uma visão, nós fomos lá e provamos que a visão dele estava equivocada, né? Nós tivemos também outras oportunidades lá na Câmara. Foi falado na época lá, por parte da administração pública, da implantação da academia. Então nós tivemos a parte acadêmica bem resolvida agora, né, no final do ano, né, no começo desse ano aqui, que foi o reconhecimento da nossa academia como nível superior, né? Então os próximos guardas formados vão entrar aqui com seu nível médio. Quando terminar o estágio probatório deles, eles vão estar aprovados ali num tecnólogo de segurança urbana. Então isso é um avanço significativo. Justamente. Do ponto de vista físico, a academia deixa a desejar. Muito. Né? Deixa a desejar. Né? Para uma cidade de São Paulo, né? Se você pegar aí nosso orçamento, comparar com o orçamento de outros estados, a gente faz aquela comparação. Eu gosto sempre de comparar com o Paraná, porque o Paraná tem a população muito parecida com a nossa. Né? Está em torno de 12 milhões de habitantes também. Mas se você pegar outros estados, somar aí 4, 5 estados, não dá o orçamento da cidade de São Paulo. Nós estamos falando de polícias militares, nós estamos falando de deputados federais, estaduais, nós estamos falando de juízes, nós estamos falando de promotor, nós estamos falando de um monte de coisa que todo estado tem, que aquele estado tem, que a soma daqueles estados não dá o orçamento da cidade de São Paulo. E a gente não tem academia. Uhum. Então a gente precisa se indignar, a gente precisa olhar para esses números e falar, alguma coisa está errada, né? Para poder ter vontade de cobrar. Por que está faltando para o nosso efetivo? Está faltando vontade de cobrar. Justamente. Né? O sindicato está lá, está na audiência pública, o sindicato foi lá, questionou o secretário, né? A fala do secretário não foi uma fala, né, muito assertiva, nós fomos lá e provamos que ele estava equivocado, né? Agora, se os policiais não se apropriarem da sua necessidade de cobrar aumento de salário, sabe quando é que nós vamos ser valorizados? NUNCA. Uhum. Aí vai empurrar com a barriga até aquele ponto de passar fome, né? Aquele ponto de... Nós já passamos por isso. Justo. Que é o ponto de passar fome. Aí, opa, não, peraí, agora precisamos dar uma mexidinha aqui, porque senão, né? Então, e os números são incontestáveis. O número prova isso, Marcelo. Eu fiz um levantamento breve aqui, ó. Nós tivemos a implantação do subsídio em 2022. Justo. Né? 2022. Então, em 2022, a relação da nossa folha de pagamento em relação ao orçamento geral da cidade foi o item mais baixo, o pico, né, mais baixo até 2026. Então a nossa folha de pagamento, ela era 0,287% do orçamento geral da cidade. Aí depois, em 2023, passou para 0,767%, então deu uma subida considerável. Exatamente. Nós estamos falando de folha de pagamento, ou seja, o salário de todos os policiais da Guarda Civil Metropolitana, do secretário, dos assessores dele, dos estagiários, daqueles agentes, agora não é mais a GPP. É a AG. Acho que é AG. É analista, né? Uhum.
Então, os analistas que estão na nossa secretaria, que são lotados na nossa secretaria, às vezes prestam serviço na Defesa Civil, às vezes até na secretaria, enfim, né? Todo o salário de todo mundo que está na SMSU é essa relação. Então ela foi subindo, olha, de 0,287 para 0,767, 0,789, né? Aí chega em 2025, 0,816, ó, legal, né, meu? Em 2026 caiu. Em 2026 caiu para 0,786. Em 2015, foi a implantação do plano de carreira, foi mais um salto que nós tivemos, né? Então, ou seja, eu era a segunda classe, passei para classe especial, né? Fui enquadrado como classe especial, 0,662. Então você vê que em 2022 estava ruim. Exatamente, decresceu muito. Você entendeu? A inflação come o nosso salário, né? Aí você fica lá 0,01, 0,01, 0,01. Antigamente ainda tinha o quinquênio ali para dar uma amenizada, mas o quinquênio não tem mais, agora é subsídio. Então se a gente não se indignar, Márcio, se a gente não começar a cobrar, daqui a pouco nós estamos na tarja vermelha aqui de novo. Então, Vilar, mas tem quem ache que quem tem que fazer essa cobrança é eu e você, né? A diretoria do sindicato. Assim, como é que os policiais penais se transformaram em policiais penais? Porque eles se transformaram. Eles eram agentes penitenciários e tinham um outro cargo lá. Aí eles, né, lutaram lá, brigaram, conseguiram lá entrar na Constituição como policiais penais. Eles estavam em casa jogando videogame ou não? Não, eles foram para Brasília, lotaram lá. Exatamente. Lotaram Brasília e conseguiram. Não foi uma manifestação de WhatsApp. Né? Então, ou seja, quando nós tivemos um aumento de 36% em virtude lá em 2019, foi em virtude da greve. É que o salário estava tão ruim que 36% não resolveu nada. Né? 100% de nada costuma ser nada. Né? Quando você põe lá um 0 ponto alguma coisa, aí você começa a melhorar. Outra coisa aqui, outro cenário, Marcelo, para deixar o pessoal indignado aqui, ó, é a porcentagem da folha em relação ao orçamento da SMSU. Então, ou seja, o quanto que a nossa folha de pagamento representa no orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. O tamanho da fatia do bolo. Que aí tá tudo, né? Tá nós, tá a operação delegada, tá o Smart Sampa, combustível, telefone, reforma de unidade, tá tudo lá, nesse orçamento. Em 2022, era de 76,5. Em 2023, 74,4. Nós já ficamos baratinho. Isso. Né? Em 2024, nós ficamos mais barato ainda. 73,3. A mão de obra está ficando barata. Vocês estão reparem isso. Eu não ia colocar o quadro aqui, não, mas vou colocar o quadro para ficar mais fácil. Vou pedir para o pessoal colocar o quadro aqui na tela para vocês. Em 2025, 70,3. Agora, em 2026, aí já ficou vermelho, Marcelo. Porque a nossa folha de pagamento. E a nossa folha de pagamento não tem só a guarda. Como eu disse, tá o secretário, tá o estagiário, tá o analista, tá tudo lá, né? 58,52 da folha do orçamento geral da SMSU. Agora, a operação delegada, Marcio. Agora vem o chute, falar, né? Da operação delegada, só fazer um apontamento que o que está acontecendo agora com o nosso orçamento em relação a folha em relação ao orçamento da SMSU é a mesma coisa que aconteceu de 2015 a 2022, que você parte lá de 66 alguma coisa para 0,2 alguma coisa. Sim. É a mesma coisa, tá decrescendo e degrau a degrau e assim, num ritmo muito acelerado. A operação delegada fica cara, quando eu digo, é o valor dentro do orçamento. A fatia fica maior. Né? Você imagina o bolo, a fatia vai ficando engordando. Então a operação delegada está ficando mais cara dentro do orçamento. E a nossa folha de pagamento tá ficando mais barata. Exato. Gente, tá entrando guarda. Deveria ser o contrário. Exatamente. Deveria estar tendo o aumento de porcentagem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós não estamos sendo valorizados. É simples, é matemática, não tem pra onde correr, né? E aqui, ó, até coloquei cinzinha aqui, a operação delegada na tabela aqui, você vai ver na sua casa aí, ó. Em 2022, a operação delegada em relação à nossa folha de pagamento, em comparação com a nossa folha de pagamento, ela era 10,3 da nossa folha de pagamento. Né? Não que ela está dentro, ela não está dentro da folha de pagamento. Uhum. É comparação, né? Comparando as fatias do bolo. Exatamente. Uma fatia, outra fatia, comparando as fatias do bolo. Exatamente. Em 2023, foi para 12,6.
Em 2024, 13,6. 2025 teve um salto, 17,7. Agora, 2026, segura na sua cadeira aí pra você não cair. 34,65%. Então, ou seja, aqui a gente pega uma outra fala do secretário lá na audiência pública, que ele disse o seguinte: a partir do momento que houver aumento de efetivo da GCM, nós vamos reduzindo a operação delegada. Não é verdade. Não é verdade. Tá aqui, o número tá provado, aqui é matemático, não tem pra onde correr. É elevação, né? É elevação. Então, assim, a proposta atual da SMSU é investir na operação delegada. Tá investindo na guarda? Tá. Pode investir mais? Pode investir muito mais. Muito mais. Agora, sabe por que muito mais, Marcião? Porque agora vem o Evandro que gostava desse meu papelzinho aqui, chique, né? Ó, Marcio, em 2021, o orçamento geral da cidade era de 67 bi,9. 67 bilhões de reais, 900 e tralalá de milhões, né? Em 2022, ele passou para 82,7. Então foi uma elevação de 21%, 21,8%. Eu fiz uma conta seca aqui, só dos primeiros dígitos aqui, tá? Não coloquei o montante total do orçamento na conta. Em 2023, foi para 95 bi. Então aumentou mais 15,9%. 2024, 111 bi. 2025, 125 bi. 2026, 137 bi. E o nosso salário, Marcio? Ó, não, tá aqui, ó. Mas se não tiver dúvida, décimo disso aí. Se tiver dúvida, entra no site do sindicato, lá na aba de legislação, eu acho que de carreira, se eu não me engano, das legislações de carreira, Isso. tem lá todos os percentuais de aumento que nós tivemos. Exatamente, todos os protocolos. Né? Isso é um trabalho que o Márcio faz muito minucioso. Se você tiver dúvida, vá lá, pesquise, porque tá a lei do lado. Eu não coloquei a lei aqui, né, para não ficar muito carregado. A lei tá do lado, então você não precisa acreditar no Vilar. Você vai lá e clica lá, procura a lei e acha, né? Então, em 2021 nós tivemos 0. 2020 nós tivemos 0. 2022, 0,01. 2022, aí tivemos a implantação do subsídio. Isso. Né? Em 2023, 5%. Em 2024, 2,16%. Em 2025, 2,60%. É. Então, ou seja, se você olhar a evolução do orçamento e a evolução do nosso salário, apesar de nós termos o crescimento vegetativo, que é as letras, né, a horizontal e a vertical, então o cara é terceira, passa para segunda, de segunda para primeira, assim sucessivamente, né? Esse é o crescimento vegetal. Não se compara com a elevação do orçamento da cidade. E da onde vem o dinheiro do orçamento da cidade? Cai do céu? Não. Tem alguma árvore de dinheiro que o Ricardo Nunes planta lá? Tem um jardim em cima da prefeitura? Será que tem uma árvore de dinheiro lá, de diamante, de ouro? Não, vem de um negócio chamado imposto. Então a prefeitura tem o IPTU, a prefeitura tem o ISS, tem o ITBI, tem mais uma quantidade de impostos lá menores lá. Quando o custo fica maior na cidade, o que quem ganha dinheiro na cidade faz? Vai embora. Repassa. Ah, sim. Repassa para você pagar. E quem é que paga? Somos nós que moramos na cidade. Sim, sim. Então o custo de viver em São Paulo vai ficando cada vez mais caro. Para nós, guarda. Você entendeu, polícia, que você tá aí? O custo da cidade fica maior, porque o empresário, ele não vai ficar com prejuízo. Exatamente. Aumentou o custo dele, ele vai aumentar lá, falando, não, precisa aumentar em tantos %. Exatamente. Né? Então, ou seja, se falava em tarifa zero, agora teve reajuste de tarifa. Por quê? Porque os empresários, inclusive, ameaçaram greve aí e tal. Enfim, né? Os 10 bilhões de subsídio não é suficiente. Né? Então, ou seja, o empresário fala, não, meu custo é muito alto, eu tenho que aumentar, vai ter que aumentar, teve que aumentar. Zona Azul teve reajuste? Tudo teve reajuste, né? E o salário do guarda, 2. E aí, quando a gente olha para outros entes, Márcio, o governo federal deu 9%, já estava dado já. Sim. Foi para 2024, é 25%, né? Então, 9%. O governo do estado deu 5%. A Câmara deu 4%. E a prefeitura, 2%. Então, assim, gente, se a gente não se indignar com isso, não entender os números e assim, eu vou falar um termo até pesado aqui, Marcelo.
Se você não tá entendendo que você é o trouxa da história, nós não vamos conseguir reverter isso aí. Porque senão fica parecendo que o sindicato é da picuinha. Ah, esse sindicato é chato. Toda hora fica enchendo o saco. E critica o secretário. E critica o prefeito. Agora, nós estamos mostrando aqui que a evolução de dinheiro... Detalhe, isso é entrada de dinheiro, Marcião. Porque o prefeito alardeou aí, a torto à direita, de que não tem dívida em São Paulo. Então nós tínhamos uma dívida com o governo federal que nós não temos mais essa dívida. É só dinheiro para investimento. Né? Teve a pedalada do precatório que possibilitou a ele destinar menos recursos para precatório. Sim, também, né? Essa nós vamos o impacto nós vamos ver esse ano aqui, né? Sim. Se vai abrir lá você vai ter o edital lá de negociação. Porque se não tiver edital de negociação, meu amigo, já pode esperar que é calote. Pois é. Né? Mais um, né? Entendeu? Mais um calote. Porque se tem o precatório é porque você tomou um calote no passado. Né? Agora, assim, a gente precisa se indignar. Você que assistiu aí a chamada pro Fique Por Dentro, você viu aí o nosso policial Salles. Né? Vou pedir fazer um printzinho e colocar aqui. O Salles é um policial aposentado. Ele teve aneurisma, 2 AVCs. E no dia da manifestação aqui na Câmara Municipal, ele fez questão de ir a pé, subiu conosco a pé atrás do carro de som até a Paulista. Consolação inteirinha. Agora, veja bem, eu vou ser duro aqui, viu, Marchão? Cadê o pessoal que tava brigando pra entrar na guarda aí, meu? Que ia atrás do prefeito, que levantava a faixa, né? Já esqueceu que se não tiver briga, você não consegue o que você quer? Tem que ter briga. Se não tiver briga, se nós não lotarmos a Câmara Municipal, se nós não lotarmos a frente da Prefeitura, nós vamos ser tratados como trouxa, Marchão. Justamente. E, ô Vilar, tem colega que faz comentário aqui no YouTube. No YouTube, assim, participa bastante. Mas na hora de ir reivindicar lá, pega o Salles lá, aposentado já com toda sua dificuldade, ele anda com apoio, com suporte, com toda sua dificuldade. Fizemos a volta aqui no Teatro Municipal, demos a volta pela Ipiranga, subimos a Consolação inteirinha e lá tava o Salles com a gente, né? Então... E ele, naquele dia, ele tava com o pé machucado, Marchão. Então. Além da comorbidade dele, ele tinha, acho que, cortado o pé. Então, assim... A Geni também tava. A Geni tava também. A Geni tava também, bem lembrado. Então, assim, policial, pelo amor de Deus, se você não se indignar, nós não temos como fazer as coisas. Nós não temos pó de pirlim-pim-pim aqui. Né? Ou até brinco, às vezes, com alguns colegas, Marchão. Vamos subir a mensalidade do sindicato dos 45 para R$500. 500, porque aí a gente vai aí, não. Não tem mais a Cracolândia, né? Senão ia lá na Cracolândia lá fazer um recrutamento lá de manifestantes, né? Então, assim, você tem que comprar um manifestante. Porque essa categoria não tá indignada. E até naquele ato lá na frente da prefeitura, teve um professor que falou alguma coisa assim de guarda, e eu me irritei com o que ele falou. Aí eu falei, mas nós somos funcionários também. É por isso que nós estamos aqui. Aí ele falou, não, o som tava alto, eu não entendi direito o que a pessoa tinha falado. Eu falei, não, eu tô perguntando por que os guardas não estão aqui. Por que, assim, ó, tem chamado pra Assembleia, nós fazemos chamado pra Assembleia, publica aqui no Fique Por Dentro, né, nas nossas redes sociais. Sim, a oportunidade para nós termos capacidade de brigar, ela é dada. Agora a pessoa precisa se indignar. Ela precisa se indignar, ela precisa sair da casa dela, precisa sair do WhatsApp, viu, Big Horn? Sai do WhatsApp e vem aqui, ó, vem participar aqui. Sai do WhatsApp e vai lá para a Câmara Municipal quando tiver o chamado. Ah, não posso, Márcio, eu tô fazendo DEAC. Né? Aí, quando você quebrar o seu pé de fora, né, de serviço, você vai ficar sem DEAC. Pois é. Você vai ficar sem DEAC, você vai ficar sem a gratificação do serviço noturno, você vai ficar sem a região estratégica, vai ficar só com o seu subsídio lá. Que aí, quando nós falamos aqui, olha, né, foi até alvo de crítica, eu fui alvo de crítica, que foi assim, ó, não coloque o carnê da Casas Bahia nessas gratificações, porque senão você não vai conseguir pagar. E agora tá acontecendo. O cara, pô, eu tô aqui endividado, não sei o quê, por quê? Porque ele achou que aquele montante advindo lá de gratificações e tal, que aquilo é salário, e aquilo não é salário. São gratificações, que inclusive não são obrigadas para serem pagas, Márcio. Se não tiver dinheiro no cofre da prefeitura, não paga. Não paga, exatamente. Tá na lei lá, é só procurar e ler. Tá na lei lá, ó.
Se tiver recurso, paga. Se não tiver recurso, não paga. O cara corta a DEAC, o cara corta o prêmio de desempenho, o cara corta tudo. E vou te falar mais. Supondo que falte recurso. Entre cortar DEAC e cortar delegada, qual que você acha que o secretário vai cortar? Não, qual que você acha que ele vai cortar primeiro? Supondo que faltou recurso, não tem dinheiro suficiente para pagar. Ele vai ter que fatiar alguém. Da Mega Sena, né? Ele vai ter que fatiar alguém. Ele vai cortar a DEAC ou ele vai cortar a delegada? Responda você que está assistindo. O que você acha que ele vai fazer? Então, Marchão, as pessoas precisam se indignar. Os dados estão aqui. Não é de hoje que esse Sindiguardas traz essa informação. Né? Alguns falam assim, mas você é chato com aquele negócio lá do orçamento, mas porque, cara, assim, a vereadora Amanda Vettorazzo, ela deve ter assistido o Fique por Dentro. Porque ela propôs um aumento de 3% no orçamento, né, ou de elevar para 3% o orçamento da SMSU na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, para quem não entende, é o seguinte, primeiro vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que eu vou gastar o dinheiro? Em que região? Em que formato eu vou gastar o dinheiro? Depois vem exatamente a Lei Orçamentária, que aí detalha aonde vai gastar o dinheiro. Então, ela tentou, ela pôs uma emenda, o prefeito foi lá e vetou. Mas ela assistiu o programa, ela entendeu, inclusive, né, quando nós estivemos lá para conversar com ela falou assim, olha, o Smart Sampa vai comer o dinheiro da SMSU e o dinheiro pro trabalhador não vai ter. Pois é. Que é o que esse quadro está mostrando aqui. Nós estamos ficando baratos dentro do montante da SMSU. E a tendência é baratear mais. Se não tiver mobilização, Vilar, então, a tendência é piorar. Então, aí assim, os números que nós postamos aqui, Marcelo, para o pessoal que estava na guarda, era um segunda classe, né, lá na guarda, ele foi um salto, né, porque ele saiu de 2.180 para 3.800, se eu não me engano, né. Sim, 3.750. Então, isso, né, na implantação do subsídio, né, e aí com mais os adicionais, com mais, né, então foi até um salto. Até eu comentei com uma colega lá, uma CE, lá da Casa Verde, né, falei, poxa, ela não assinou o subsídio. Falei, mas por que você não assinou o subsídio? Não, porque eu tava esperando a sexta parte. Qualquer CE do subsídio ganha mais do que a sexta parte. Sim. Não importava a letra. O salto era considerável. Contudo, uma parte da guarda ficou de fora. Uma parte da guarda ficou de fora. E assim, agora o que tá acontecendo é que quem entrou lá tá caminhando para esse mesmo problema. Tá ficando, assim, tá vendo o impacto da inflação no seu salário. Aí teve até um comentário, o cara falou assim, poxa, se tirar as gratificações eu não consigo pagar minhas contas. Então, gente, é hora de se indignar. Nós vamos fazer um chamado, né? Não tem a data ainda, né? Que tem que publicar, tem que fazer publicação. Aqui é sindicato, então a gente faz a coisa certinha. Não é igual tem alguns lugares aí que empurra com a barriga. Então a gente faz certinho, faz publicação em jornal de circulação, conforme manda o estatuto, né, Marcelo? Sim. A gente deve chamar essa assembleia de construção de pauta de indicações na primeira quinzena de fevereiro, provavelmente. Sim. A gente reúne a diretoria, traça algumas diretrizes, depois a gente chama a assembleia, provavelmente na primeira quinzena de fevereiro. Na primeira semana de fevereiro eu vou estar em Brasília, então não tem como ser na primeira semana. Deve ser a partir da segunda semana a gente deve chamar essa assembleia. E é importante comparecer quem deseja alteração, porque assim, as pessoas nos cobram bastante, eu quero mudança nisso, eu quero mudança naquilo. Para a gente pautar o governo, a gente tem que, primeira coisa, construir um consenso. Né? Eu vou usar como exemplo a DEAC, porque tem gente que prefere que o intervalo seja 4 horas, tem gente que prefere que não tenha intervalo, tem gente que prefere que o intervalo seja 12 horas. Então, não adianta a gente apresentar três demandas para o governo. Sim. Tem que apresentar uma. E para apresentar uma, tem que ter consenso. Né? Então, traz a demanda. Constrói consenso aqui. E se não tiver lá, vai para voto. Isso. E quem ganhar, ganhou. Exato. E aí, em cima disso, a gente vai pautar o governo em cima do que foi aprovado aqui em Assembleia. Por isso que se chama Assembleia, né? Exatamente. É para votar. Então, tem interesse em mudar alguma coisa? Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que mude aquela cor jegue da viatura. Tem que vir aqui. Essa vai demorar um pouco. Mas tem que vir aqui. Macho, nós estamos muito próximos, né, de uma etapa na vida de nossos policiais, né, aqueles que ingressaram, os primeiros que ingressaram no último concurso, né, e eles já estão muito próximos ali de cumprir o seu estágio probatório, se Deus quiser promovidos à segunda classe, Isso. né, e
dar um passo nessa escada que é a nossa carreira da nossa Polícia Municipal de São Paulo. Justamente, Vilar. E aí surge um monte de interrogação na cabeça dos colegas, porque eles não sabem qual que é o procedimento para progressão e promoção horizontal e, na verdade, a homologação do estágio probatório. Tem muito colega que entra em contato e pergunta assim: eu preciso pedir, eu preciso requerer, eu preciso preencher algum formulário, o que eu preciso fazer para sair de GCM terceira classe e passar a GCM segunda classe? Bom, são 3 atos e nenhum depende de requer seu. Nenhum deles. Nenhum desses 3 atos vai depender de requer seu. Nesse momento da carreira, viu, gente? Depois, quando for para passar para primeira, para classe especial, nos consulte, que aí é outro procedimento. Faz o seguinte, ó. Segunda classe em diante. Saia da sala nesse momento. Isso é um papo para o terceiro. Isso. Então, você é a terceira classe, o concurso foi em 2022, os primeiros colegas que tomaram posse foi lá no comecinho de 2023. Salvo engano, em fevereiro, talvez alguém ali no comecinho de janeiro, mas a maior parte ali, grande massa, em fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2026... completa aí os 3 anos de estágio probatório e essa pessoa já deve terminar, concluir o estágio probatório. O primeiro ato é a homologação do estágio probatório. Esse é um ato do secretário, ele vai pegar lá o que a CAEP fizer falar. A CAEP é a Comissão de Avaliação do Estágio Probatório. A CAEP vai falar assim: olha, o servidor tal, ele está apto, ele passou no estágio probatório, então o estágio probatório dele deve ser homologado. O primeiro ato é homologação. Saiu a homologação, normalmente, dia seguinte, mas pode acontecer até no mesmo dia. Já sai a progressão, que é de terceira classe para segunda classe. Você não precisa requerer. Ela é automática, porque o único requisito para você se tornar segunda classe é ser aprovado no estágio probatório. Sim. Então, a homologação do estágio probatório já te conduz à segunda classe. Então, pode ser que saia na mesma edição do Diário Oficial, pode ser que saia na edição seguinte do Diário Oficial. Mas não para por aí. Porque se você já tem 3 anos de guarda, você também já faz jus à sua promoção horizontal, que é a mudança de grau, que a gente chama de mudança de letra. Sim. Você vai passar a homologação de estágio probatório, vamos supor aí na quinta-feira, sai lá a sua homologação de estágio probatório. Na sexta-feira, sai a progressão para a segunda classe, e na segunda-feira sai a promoção horizontal para segunda classe letra B. Então são 3 atos e você sai de terceira classe letra A com fim em segunda classe, letra B. Exato. E aí tem uma enroladinha aí, ô Vilar, que é assim. O CAT, a licença CAT, ela conta como efetivo exercício para todos os efeitos funcionais. Eu não vou falar de quinquênio porque você não tem mais direito a quinquênio, você está no subsídio. Exato. Correto? Mas a licença CAT, ela conta como efeito para efeitos funcionais, ela conta como efetivo exercício. E olha só. Na promoção horizontal, que é a mudança de letra, o colega pegou 6 meses de CAT. E o CAT não conta para fins de estágio probatório. Simplesmente por um motivo, porque não tem como avaliar o camarada que está acidentado. Sim. Então, por isso, ele não conta para estágio probatório. Onde está isso, Márcio? Está no decreto 54.137, se eu não me engano, que é o decreto que trata lá do estágio probatório. Ele fala que o CAT não é, mesmo sendo acidente de trabalho, mesmo sendo efetivo exercício, ele não é contado lá para estágio probatório. Olha só, ele vale para aposentadoria. Prorroga, né? Isso, ele joga para cima, para frente. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha 3 meses de CAT. Você pegou lá um CAT, lá você ficou 90 dias afastado. O seu estágio probatório, que terminaria em fevereiro, vai passar março, abril, maio. Vai terminar em março, em maio, certo? Sim. Só que o seu tempo de letra já deu, porque o CAT conta para letra. Aí você fala assim, poxa, então eu vou para terceira classe letra B e depois eu passo para segunda classe? Não. Não, porque a lei 16.239 fala que enquanto terceira classe você não pode mudar de grau. Então o CAT ele vai atrasar um pouco o seu estágio probatório e vai atrasar também o seu grau, que é a sua letra. Sim. Porque está previsto na lei que você não pode ir à letra B enquanto não acabar o seu estágio probatório. Então, olha só. Passou de terceira classe para segunda classe, após passar para segunda classe, você pode passar para a letra B. É impossível você passar para a letra B Ainda sem passar como terceira, né? para a segunda classe. Exatamente. Isso está previsto na lei. Isso causa dúvida, por quê? Porque já teve um colega que entrou em contato e falou assim, Já cumpri os 3 anos, já. o CAT não contou para o meu estágio probatório. Ok, mas ele conta para minha letra. Por que eu não fui para a letra B? Você não foi para a letra B porque está previsto na lei que você não pode ir para a letra B como terceira classe. Existe uma letra miúda nesse contrato aí. Então. Tá perdido lá na lei, lá, mas a RH aplica com toda a maestria, né? Então,
Essa disciplina tinha que ser ensinada na academia de formação. Ela é ensinada. Sim. O problema é que a colega que dá aula dessa disciplina tem que ensinar todas essas regras em 4 horas aulas. Então. 4 horas Ah, aulas. mas podia ser durante a Ordem Unida, né? Então, tem 400 horas de ordem unida, 4 horas aula para ensinar vai mudar, a progressão funcional. Vai mudar. E aí, nessas 4 horas aulas, tem que explicar toda essa evolução de carreira, tem que explicar a aposentadoria, tem que explicar o que é efetivo exercício, o que é contribuição, o que é afastamento. É impossível. Porque agora vai ser tecnólogo. Vai mudar. Se Deus quiser. Porque Vai assim, mudar. o colega tem que entender a vida funcional dele. E já teve colega que falou assim, Vilar, poxa, eu quero ingressar com uma ação judicial porque eu quero que o tempo de acidente de trabalho conste como efetivo exercício para fins de CAT. Já houveram várias ações sobre essa. Se você pesquisar no TJSP, lá no site do TJSP, você digita aí no Google, ESAGE, vai aparecer lá, consulta processual do TJSP. Você digita lá, estágio probatório, decreto 57.814, 58.714, alguma coisa assim. Pega lá, estágio probatório, Prefeitura de São Paulo, e coloca lá acidente de trabalho e coloca lá na pesquisa. Você vai ver que tem uma jurisprudência farta. Todas as ações foram julgadas improcedentes. O Tribunal de Justiça entende que a Prefeitura de São Paulo tem razão em não considerar o acidente de trabalho como para fins de estágio probatório. Porque tem uma lei que prevê, né? No nosso caso, Exatamente. especificamente, tem uma lei, né? Então, assim, tentar judicialmente, cara, a gente não vem de ilusão. Se eu tivesse, se eu não tivesse responsabilidade com o efetivo, eu falaria, não, vem aqui, vamos montar uma ação e tal. Você vai pagar sucumbência para a prefeitura e vai continuar na mesma situação de fato que você está hoje. Exatamente. Então, não vem de ilusão, cara. Se tivesse alguma chance de êxito, eu falava para você, vamos tentar que vale a pena, entendeu? Mas, infelizmente, não tem chance de êxito. Então, polícia, você está aguardando aí a sua homologação de estágio probatório? 3 atos. Homologação de estágio probatório, progressão para a segunda classe, promoção horizontal para a segunda classe, letra B. Nenhum desses atos precisa solicitar, não precisa requerer nada. Agora, quando você for passar de segunda classe para a primeira classe, nos procure, que aí tem requisitos para cumprir. Com certeza. Márcio, foi publicado aí a nossa ordem interna 01/2026. É a ordem do comando geral? Não? Isso, comando geral. Comando geral, que trata sobre procedimentos disciplinares, né, Márcio? Exatamente, Vilar. Ela faz um apanhado da Lei 13.530, do decreto regulamentador e de outras normas da SMSU que falam sobre a pretensão punitiva. Então, ela é uma ordem direcionada à pretensão punitiva, mais especificamente na aplicação direta de penalidade, que é aquela penalidade em que o chefe aplica sobre o servidor, podendo ser o chefe da unidade, o chefe do comando operacional, o chefe da superintendente, o chefe comandante-geral e o chefe do comandante-geral, que é o secretário. Ela Sim. disciplina procedimentos de aplicação direta de penalidade. A bem da verdade, Vilar, ela não inova, ela não traz nada de novo, mas ela padroniza, e isso é importante. E importantíssimo. Porque a gente tem na guarda várias guardas, né? O procedimento disciplinar em uma unidade é uma forma, na outra unidade é de outra forma, e assim, não existe um padrão. Então, ela pega ali, ela explica detalhadamente como que o agente que vai aplicar a penalidade, como ele tem que proceder, qual que é o primeiro ato, qual que é o segundo ato, como se computa o prazo. Porque, assim, Vilar, tem como se notifica a pessoa que a pessoa vai ter que responder algum procedimento. Porque tem unidade, cara, que vai lá. No achismo, né? Não, ele faz lá um comunicado disciplinar, pega o celular, tira uma foto, manda pro colega que tá, sei lá, fora do Brasil, de repente, e fala assim, ó, você tá ciente, viu? Você tem 3 dias pra vir aqui trazer a sua defesa. Você entendeu como que é o negócio? Não explicita o que tá acontecendo, nem nada e tal. E vamos lá, vamos começar com a pretensão punitiva, Vilar. Minimamente, vamos supor que você chegou na sua unidade, alguém chegou lá pra você e falou assim, Maurício de Mendonça Vilar, tem um comunicado disciplinar para você receber, para você responder. Quando você pega lá o comunicado disciplinar, tá escrito assim, o Maurício Vilar bateu a viatura número tal. Aí não tem data, não tem hora, não tem nenhum tipo de detalhe e tal. E você fala assim, como é que eu vou responder isso aqui se eu não sei nem do que se trata? Eu nunca nem assumi essa viatura. Como é que eu vou responder isso aqui, sabe? E aí, assim, essa carência de informação
dificulta a defesa, e o camarada vai lá, escreve alguma coisa, tipo, não sei do que se trata. Ele produz a prova contra ele. Aí o chefe vai lá e fala assim, então você não tá em dia com as normas, regulamentos, regimentos disciplinares que dizem respeito à sua função, e vai lá e mete você no artigo 7º, inciso 11, sabe? Então, precisa realmente ter padronização. Uma coisa que é interessante aqui, na ordem, Vilar, é que ela fala o seguinte, o comunicado disciplinar ou memorando disciplinar, a pretensão punitiva, ela tem que dizer o fato, então o fato tem que ser narrado. Sim. Maurício de Mendonça Vilar bateu a viatura, por exemplo. Sim. E tem que dizer a tipificação legal. Com isso, ele infringiu o artigo tal, inciso tal, artigo tal, inciso tal, artigo tal, inciso tal. Porque a gente já viu o memorando disciplinar que tá a tipificação legal. Olha, você descumpriu aqui o artigo tal, você infringiu o artigo tal. Mas não fala como você fez isso. Esse negócio de estar em dia com normas, regulamentos, regimentos internos e tal, se você vai usar isso contra o servidor, o chefe de unidade, você tem que escrever qual norma ele deixou de se observar. Exatamente. Porque o clipping da Procuradoria-Geral do município fala que o município de São Paulo tem mais de 80 mil normas. Você tem que falar qual dessas 80 mil... Aí o cara vai fazer cara de conteúdo pra tentar lembrar qual foi a que ele descumpriu, né? Pois é, se eu tô acusando você de não estar em dia, eu tenho que falar assim, olha, ele deixou de observar a lei tal, artigo tal, inciso tal, que fala que não pode bater a viatura. Poxa, é isso. Então, tem que ter nexo, tem que ter nexo causal entre o fato e a tipificação. Sim. Entendeu? Senão, assim, fica muito fácil fazer um procedimento, uma pretensão punitiva, né? E que aí não atinge nenhum objetivo, porque o objetivo disso é que o servidor não faça mais. Exato. Ele errou, né, ou não, que aí, na verdade, a ampla defesa e o contraditório é que vai dizer, né, mas vamos dizer que ele efetivamente tenha cometido o erro. O caráter pedagógico é não faça mais. Isso, tem que ter isso. Agora, se você não sabe o que você fez de errado, como é que você vai evitar da próxima vez? Então, Vilar, e tem uma coisa assim, que aí não está escrito na ordem, mas nos seus minutos a gente consegue interpretar isso, é o seguinte, descumprimento de ordem. Descumprir ordem é vamos dizer, uma conduta dolosa. Sim. Eu tomo conhecimento, o Maurício Mendonça Vilar fala assim, Márcio, essa garrafa você tem que jogar lá, descartar no compartimento lá de reciclagem. Eu olho assim e falo assim, Vilar, não vou descartar não. Vou jogar na rua porque eu prefiro jogar na rua. Eu tô manifestamente conhecendo da ordem e eu escolhi descumprir. Eu não quero cumprir, eu não vou cumprir. Sim. Tá certo? Para isso eu tenho que estar presente. Se eu estiver ausente, eu não descumpri a ordem. Eu faltei ao serviço. Eu estava de licença médica, eu estava internado. Porque o que acontece? Tem uma ordem lá, policiamento na Paulista. Então coloca lá, Maurício de Mendonça Vilar, Márcio dos Santos e Rafael Martins de Oliveira escalado na viatura. Maurício de Mendonça Vilar vem, Márcio Santos vem, Rafael de Martins de Oliveira, teve algum importúnio, não veio. Aí vai lá, descumpriu a ordem tal. Meu camarada, ele faltou. Às vezes o camarada tá internado, às vezes o camarada tá morto. Você vai enterrar o cara com a p do memorando disciplinar lá, dizendo que o cara descumpriu uma ordem? Sabe, meu? É o óbvio do óbvio, né? Mas descumprir ordem significa que você tomou ciência da ordem e escolheu não fazer. Exatamente. Agora, se o camarada tá internado, se o camarada tá com licença médica, ou simplesmente se ele faltou ao serviço, por qualquer que seja lá a justificativa que ele deu, não é o descumprimento de ordem. Descumprimento de ordem é você recusar-se a fazer aquilo que você foi ordenado fazer. Poxa, exatamente. Tão simples, né? Mas não, fica aquele negócio, ó, eu tô te colocando na... Isso acontece muito, sabe quando, Vilar? Quando o colega fala assim, eu queria doar sangue. Aí o chefe vai lá e fala assim, ó, se você for doar sangue, eu vou te colocar na escala no dia que você tem que ir pra Paulista, porque você vai levar um descumprimento de ordem. Sabe, precisa disso? Então, né? E aí, assim, descumpre inclusive até portaria 61, né? Você não tem que notificar as pessoas? Pois é. Então. Você tá lá, você tá na ronda normal. Aí você vai cumprir uma ordem de serviço, que é uma coisa além da escala normal de policiamento. Aí você tem que notificar o cara, né? Ó, você tá na ordem de serviço número tal. Sim. Se você não notifica, o cara não tá na ordem. Não tá. Então. Ele tá à disposição do serviço. E isso acontece muito na Né? escala, viu, Vilar? Você entendeu? pega a escala, na primeira página tem lá as viaturas, as equipes que acompanham as viaturas. Aí você pega lá, você olha assim, você fala, pô, tô né, viatura tal, horário das 6 às 18, vou assumir e tal.
No verso da página, no verso da escala, lá no rodapé, no finalzinho, tá escrito assim: viatura deve cumprir tal ordem. E, meus, passa batido, porque o pessoal, assim, às vezes nem vê. Entendeu? Não, Se então, não deixar explícito, cara. Então, e assim, quando você notifica a pessoa da ordem de serviço aí, deliberadamente não vai trabalhar e não tem uma justificativa do tipo, olha, sofri um acidente, tô internado, que aí a justificativa para o não cumprimento daquela ordem de serviço, tudo bem, né? Entendeu? Agora, se você notifica a pessoa, como é que você vai imputar a ela o descumprimento de ordem? Pois é, Vilar. Uma outra coisa interessante que aí essa ordem interna 01 ela traz. Aliás, gente, a ordem interna 01 ela já está na página de legislação do sindicato do Sindiguardas SP. Você vai lá, você vai achar lá normas disciplinares. A última é a ordem interna 01. Uma outra coisa que é interessante, ô Vilar, que ela prevê a entrega, o fornecimento do expediente administrativo por meio digital ou por meio impresso mediante o recolhimento da custa. Por que isso é importante, Vilar? Você recebeu lá um comunicado disciplinar lá dizendo assim, você bateu a viatura. Só que antes desse comunicado disciplinar, tem lá 3 ou 4 relatórios de motoristas que passaram nos 3 ou 4 plantões dizendo assim, olha, a viatura tá amassada e não fui eu. Olha, a viatura tá amassada e não fui eu. A viatura tá amassada e não fui eu. Chegou no quarto motorista, foi o Vilar. Então, tem um expediente, tem alguma coisa que precede esse comunicado. Todas essas folhas, elas têm que vir junto com o comunicado para você entender qual é a acusação, para você conseguir montar uma defesa, certo? Sim. Aí o colega ia pedir cópia, o que a unidade falava? Ó, você vai ter que recolher as custas. Tudo bem, então gera as custas que eu recolho. Não, mas você tem que me falar quantas folhas são. Como é que eu vou saber? Se eu não sei quantas folhas são. Quem inaugurou o procedimento foi você e eu que tenho que saber quantas folhas são? Então vocês gera, né? Aí fica aquele negócio, sabe, empurrar, ai, paga aqui, recebe ali e tal. Não, agora é o seguinte, você fez o pedido do expediente, e aí eu te recomendo isso, toda vez que houver uma pretensão punitiva contra você, peça o expediente na íntegra. Exatamente. Porque todos aqueles relatórios que fizeram gerar aquele expediente vão ter que estar junto com o comunicado ou memorando disciplinar. A unidade pode te mandar isso tudo digitalizado em PDF sem custo, tá certo? Você recebeu o material, né? Consta lá o envio para você, seu e-mail tá certinho, recebeu o material. Ali começa o prazo para defesa, o prazo de 3 dias, tá certo? O prazo de 3 dias ele não termina em sábado, nem domingo, nem feriado. Então, vamos supor, começou a contar o prazo. Aí chegou lá no sábado, lá acabou o prazo, você não tem que entregar a defesa no sábado. Ele posterga até o próximo dia útil, provavelmente é segunda-feira, exceto se segunda-feira for feriado, tá certo? Aí, recebeu o material, começou a contar o prazo. Começou a contar o prazo, você tem 3 dias para apresentar a sua defesa, tá? Quem é sindicalizado pode contar com o departamento jurídico, o departamento jurídico faz a defesa, né, assina lá a procuração e manda de volta. A defesa também pode ser devolvida por e-mail, né, os canais digitais. Então, você recebeu por e-mail, você pode devolver a defesa por e-mail, tá? Tem uma questão que é o horário de expediente, tá certo? Dentro do prazo, você mandou a defesa lá, a Guarda Civil Metropolitana é 24 horas, né? Pode ser que ela não tenha expediente administrativo 24 horas, mas você mandou dentro do dia do prazo, ela vai ser aceita. A sacanagem, Vilar, que acontece, é que quando o camarada, você pediu lá a cópia do memorando disciplinar, cai na ADM. A ADM vai lá e te manda o e-mail às 21 horas da sexta-feira, entendeu? Às 21 horas da sexta-feira consta lá que mandou pro Maurício Mendonça Vilar, que já tá dormindo para ir trabalhar no sábado. Começou a contar o prazo na sexta, porque ela te mandou o expediente. Então, sexta, sábado, domingo, mesmo não tendo expediente, conta-se o prazo, segunda-feira você tem que entregar a defesa. Sim. Se você não viu, meu amigo, vai ficar no prejuízo. Então, tem que prestar atenção nisso aí. Se você pediu pela forma digital, fica atento no seu e-mail. Coloca ele lá no celular, lá para chegar lá um apitinho, lá uma notificação dizendo que o expediente chegou, né? Para não perder prazo. De qualquer forma, eu vejo muito positiva a ordem interna, mesmo ela não inovando em nada, porque ela explica. E explicando, a gente tem padronização. Exatamente. Significa dizer que o memorando disciplinar que for feito em Parelheiros é o mesmo procedimento que vai seguir em Santana. Exatamente. E o que fosse na cidade de Tiradentes é o mesmo que vai seguir na freguesia do Ó, né? Então, foi uma boa iniciativa do comandante Chabariberi. Acho que é a primeira ordem que sai nesse sentido, viu, Vilar? Padronizando essas questões. Sinceramente, eu não lembro de ordem anterior sobre isso. Então, assim, parabéns, comandante Chabariberi, porque eu acho que o caminho é esse mesmo, facilitar o entendimento para evitar distorções. Exatamente.
Bom, Vilar, o Congresso Nacional está em recesso, mas Sim. o trabalho de bastidores Não não para. para em relação à PEC 18, a PEC da Segurança Pública. Como todo mundo sabe, nós temos muito, muito interesse nesse tema, nessa PEC, nessas mudanças que a PEC propõe. Nós não temos interesse nenhum nessas picuinhas dos outros para lá e que vai engavetar, vai arquivar, não temos interesse nenhum em arquivar. Nosso interesse é que a coisa continue andando. E temos informações importantes, né, Vilar? Exatamente, Marcio. Nós tivemos aí a reunião lá em Pernambuco, né? O Wilson, que é o presidente, se eu não me engano, do Sindicato de Camaragibe, né? Isso, e da Né? Federação Pernambucana. Pernambucana de Guardas Municipais. Ele esteve lá, você vai ver aqui na foto aqui, com o Mendonça Filho, que é do estado dele, é de Pernambuco. Estiveram conversando com ele, foram reforçar aquilo que a nota técnica da FenaGuardas, que já foi entregue lá, né, encaminhando, dizendo o seguinte: a, o, a lei complementar não tem necessidade, porque nós temos a 13.022, Exatamente. né? E essa creditação por parte de um conselho estadual também não é necessário, porque nós já somos creditados pela Polícia Federal. Então, então, se você tiver uma polícia desarmada, vai ser um motivo de piada para o prefeito da cidade. Então, você quer fazer, você quer ter uma polícia que não serve para nada, beleza, né? Aí o Ministério Público vai lá cobrar dele, questão de verba, enfim, né? Mas do ponto de vista de proteção da população, porque presume-se que qualquer entrave que você for colocar ali para que aquele órgão execute um serviço de segurança pública é para proteção da população. O Estatuto de Desarmamento já é essa trava. Sim. A 13.022 é o nosso delimitador. Ela já é a lei que delimita. E assim, ambos funcionam. Isso. Sabe por quê, Márcio? Porque nos trouxeram até aqui. Uhum. Até este momento. Foi a 13.022 lá de 2014 e o Estatuto do Desarmamento lá de 2003 que nos trouxeram até aqui. Que fez com que as guardas municipais tivessem essa participação na segurança pública brasileira. Justamente. Então, por que vai mexer nisso? Então, Vilar, Né? e se eles pudessem falar, até alguém dizer assim, mas o Conselho Estadual de Segurança Pública pode fiscalizar as guardas municipais. Também é Manda desnecessário. embora o Ministério Público, não serve pra nada. Então, isso que eu ia falar, também é desnecessário, já que o texto constitucional já traz lá como órgão fiscalizador os ministérios públicos. De repente aí é uma boa ideia, né? Porque o conselho é baratinho, né? Já o Ministério Público, cara, então não vamos contratar promotor, né? Porque tem o conselho lá que faz. É um negócio de maluco, né? Pois é. Então, mas nós, como defensores da categoria, nós estamos atentos, nós estamos participando, né? E aí, Márcio, eu quero salientar aqui, porque a gente posta aqui, porque para manter a importância, para as pessoas ficarem alertas, principalmente para quando tiver um chamado para ir para Brasília, estarem preparadas, que como, né, eu costumo dizer, nós estamos vivendo um momento de guerra. Então, ou seja, estarem preparados para o chamado aqui do Sindiguardas para estar lá em Brasília. Teve 2 vídeos, Marcião. 2 vídeos. Esses rolando aí na internet, né? Nem vou colocar aqui porque não vale a pena. Num deles, né, tem um coronel aí que participa bastante, né, de WhatsApp e tal. Ele foi da rota, tudo, né? Então ele teve uma participação bastante ativa. E aí ele foi mandado lá para o grupamento de polícia rodoviária, né? Então, polícia militar rodoviária. Aí ele vai contar a história dele, de como ele foi se apresentar. Ele rota, né? Polícia, né? Aí foi lá pra rodoviária. Ele falou assim: aí eu vesti o meu uniforme de guarda. Oxi, ué, tem guarda agora na PM? Ou seja, ele obviamente colocou de maneira depreciativa, pejorativa, a atividade de polícia rodoviária, como sendo um negócio requenguela dentro da PM. Então, para ele deixar claro que era requenguela, em vez de falar que ele estava com o uniforme da polícia rodoviária, estava com o uniforme de guarda. Aí, teve um outro vídeo, que é uma discussão entre policiais da rota e policiais civis numa delegacia, né? Tá lá um bate-boca lá sobre a questão da ocorrência, que não vê o caso aqui. E aí o policial civil falou assim: viu, o seu guarda, para o policial da rota, o seu guarda, viu o seu guarda? Ele quer o quê? Ele quer atingir, ele quer humilhar o policial. E aí ele utiliza o quê?
a palavra guarda. Diante dessa ignorância, tanto do coronel, não vou falar o nome dele não, cabeça branca lá, né? Quanto desse policial civil, são ignorantes. São atitudes ignorantes, porque lá na Espanha, a polícia lá chama guarda civil da Espanha, né? Então, diante da ignorância dessas pessoas, que permeia, inclusive, judiciário, né? Tem uns caras aí que não conseguem passar para a sétima, tá sempre na sexta, né? É. Esses caras, né, agem dessa forma também, com ignorância, na nomenclatura. Nós precisamos da nomenclatura polícia municipal. Porque aí o órgão que faz policiamento ostensivo comunitário não vai ter mais problema. Sim. Porque polícia, quem é que vai falar que polícia não tem poder de polícia? Pois é. Quem é que vai falar que a polícia não pode fazer isso e aquilo? Lógico que o judiciário é o limitador. Quando qualquer agente público abusa, tem a lei de abuso de autoridade, o cara vai lá e responde por ela. Né? E isso vale pro GCM, para o policial militar, para o policial penal, para o policial federal e para qualquer agente público. É o abuso de autoridade, né? Então, gente, principalmente você que tem apelido engraçado aí, que costuma vir aqui chorar as pitangas, Big Horn, né? Não é esse o apelido dele, mas eu apelidei ele carinhosamente de Big Horn. É por isso que nós temos que tratar da PEC 18. É por isso, porque assim, ali é um exemplo de podcast, de vídeo ali e tal. Só que isso se reflete onde? No prefeito lá mal intencionado. Não, isso aqui não é polícia, eu não vou investir. Então, se é polícia, a própria sociedade vai cobrar. Inclusive, nós tivemos algumas ocorrências aí de ontem para hoje, de cunho grave lá na Zona Sul, lá. Aparece porque é na Zona Sul, na parte dos bacana lá. Então aí toma aquele clamor, né? Que o pessoal invadiu lá uma padaria lá, e aí tinha um policial civil, ele foi lá, fez uma intervenção, vinha um cidadão lá e jogou o veículo em cima do ladrão e tal. Então o que acontece? O prefeito, às vezes, não vai investir na guarda porque ele entende que aquele órgão não é policial. É por isso que nós temos que colocar Polícia Municipal no inciso 7º, né, lá da Constituição Federal. Agora, veja bem, nós vamos conseguir fazer isso sentado no sofá de casa, irmão? De jeito nenhum. Senão já estava pronto. De jeito nenhum. Senão já estava pronto. Existem alguns organismos policiais que eles conseguiram, né? Eu vou falar da Polícia Judicial, né? E a legislativa, né? É a legislativa. Né? Ali, vamos assim, com menos estresse. São polícias que, dada a natureza da sua atividade, não tem contato com o público. O contato é muito restrito ali. É ali naquele órgão ali, ou então a polícia do Ministério Público não vai acompanhar lá o promotor em alguma oitiva e tal, mas não tem contato com a população. As guardas municipais são um tipo de polícia que tem contato direto com o cidadão. Todos os dias. Né? Até o dia que alguém inventar um negócio igual naquele filme de ficção científica, né, o Jornada nas Estrelas, você aperta um botãozinho no seu uniforme e você some aqui do sindicato e aparece na sede da prefeitura. Então você não vai andando uniformizado até lá. Você não vai pegar um veículo e se deslocar até do ponto A ao ponto B. Quando chegar essa tecnologia, aí a polícia militar pode ficar tranquila. Aí não vai ter mais problema. Né? Porque esse coronel da cabeça branca aí também, ele faz um questionamento num vídeo lá, não, se a guarda quer pegar uma parte da PM, pegar parte da PM. Parte o quê? Não tá pegando nada. Né? Isso é conversa pro boi dormir. Conversa pro boi dormir. Porque, como eu falei aqui no começo, Marcio, a 13.022 é a nossa lei. É ela que rege o que as guardas fazem, o que a polícia municipal faz. Tá aí. Não estão pegando nada de ninguém. Exatamente. Né? Aliás, quando a guarda atua, qualquer polícia tem que atuar. Então não tem ninguém pegando nada de ninguém, não. Se o policial federal estiver lá no momento do flagrante, ele vai atender o flagrante. Inclusive, teve uma ocorrência lá em Brasília, com uma delegada federal, o negócio do tablet, não sei se você viu aí. Não. Tablet, notebook, esqueceu no Uber lá. Aí ela ligou pro cara do Uber lá e pediu pro cara trazer de volta. O cara falou, tudo bem, eu vou te levar, mas vai custar tanto, porque é a minha corrida. Pra levar. Aí ela, não, que não tem que pagar tal. Aí ele mandou lá o Código Civil, mostrou que ele estava correto na cobrança dele, tal, enfim, né? Aí, beleza. Chegou lá, policiais federais estavam lá e prenderam o cara do Uber, porque na alegação de que ele estaria extorquindo a delegada, né? Pra cobrar a corrida de volta, né? Enfim.
aquele crime não é federal. Não é, mas ele foi levado para a delegacia de polícia federal. Pois é. Né? Depois o juiz vai decidir se isso é abuso ou não. Aham. Né? Então, ou seja, eles poderiam fazer uma interpretação e conduzir para a polícia civil? Sim. São policiais civis, numa situação de são policiais federais, numa situação de flagrante, apesar do crime ser um crime para ser tratado na polícia judiciária estadual e não federal, né? Mas estão na situação de flagrante. Então, ou seja, na situação de flagrante, qualquer um dos agentes de segurança pública vai atender. Onde é que nós estamos pegando fatia de quem aí? Então, Vilar, cabe até dizer o seguinte: os agentes penitenciários, quando passaram a polícia penal, eles pegaram a atribuição de quem? Tomaram a atribuição de quem? Então, né? A polícia militar fazia esse serviço. De intervenção. Não de Não, polícia. Ah, não, de não policiamento fazia, dos inclusive, primeiros, né? fazia inclusive a muralha. Isso, Inclusive tinha um chama- batalhão para isso. O pessoal Que chama era o- largatixa, né? Largatixa. O apelido era esse aí, carinhosamente. Mas antes, antes era o de B- ter os era o- agentes... era o BPGD, né? Batalhão de Aham. Policiamento e Guarda de Detenções. Então, mas Ah. antes de ter o órgão agente penitenciário. Sim. Depois que passou o órgão agente penitenciário, a polícia militar só fazia intervenção. Quando tinha Isso, crise, isso. aí a polícia militar fazia intervenção. Pois é, a agente penitenciário assumiu todas as atribuições e se transformou em polícia penal. Tomou a atribuição da polícia militar? Não. E até porque, vamos falar assim, Deus queira que não, mas vamos dizer que nós temos um levante em todos os presídios do estado de São Paulo. A polícia penal vai ter efetivo para tudo isso? Não tem. Não. A polícia militar vai ser chamada Vai lá. ter que chamar. Vai lá e vai atuar. Tem os batalhões de choque, tem a expertise, tem o equipamento, vai atuar lá. Tá tomando da polícia penal? Não, você tá na situação de flagrante. É. Né? Então, assim, esse chororô aí não cabe. A gente entende o chororô. O chororô chama empresa privada de segurança. Isso. Que via de regra tá na mão de uns cabeça branca aí também. Você entendeu? Então o que acontece? E você, guarda, porque agora o assunto é pra você, guarda. Se você não entender que isso é de suma importância pra nós, se você não entendeu que a operação delegada tá tungando a gente, se você não conseguir entender isso, desculpa, meu irmão, tu tá no lugar errado. Presta o concurso, vai embora, vai fazer qualquer outra coisa. Mas se você não entender a importância que isso tem pra nós, ou seja, a PEC 18, perdão, colocar definitivamente polícia municipal com aquilo que nós não estamos pedindo uma vírgula a mais. Exatamente. É tudo aquilo que o judiciário já entendeu e que a nossa legislação já aprovada e contestada no STF e ratificada como totalmente constitucional, não estão pedindo nada mais que isso. Agora veja bem, o outro lado tem um desespero, volto a dizer de novo, que é essa questão aí que é, né, ó, Uhum. aqui ó, tem nada a ver com o povo. Né, o povo que se dane, né, na visão dessas pessoas aí. O negócio aqui é o Jota, né? Então, quando um de nós, interno, não consegue entender isso e começa a criar burburinho, chororô por causa disso, é terrível. Porque você dá munição para esses caras. Você dá munição para esses caras. E nós precisamos estar, nesse momento, indignados, fortes, e irmos lá em Brasília cobrar. Antenados, né? Não, aquilo que já foi proposto no relatório, algumas coisas, o Mendonça Filho já tá. Não, veja bem, que né, o quesito populacional já parece que provavelmente vai estar superado aí, que vai mexer em alguma coisa naqueles 100 mil que está colocado lá. Né? A questão da extinção no prazo de 5 anos ele já se comprometeu. Exatamente. Ele vai tirar aquele desgaste aquele texto. Foi porque o Márcio se apresentou com esses lindos olhos azuis que ele tem lá ou não? Não. Mobilização. Mobilização, fomos lá, lotamos lá. Foi a categoria que lotou Brasília, foi a guarda. Então, gente, é quase um desabafo, viu, Márcio? Porque a gente trabalha muito. E para estar em Brasília, nós não somos clonados, pelo menos até onde eu sei, eu não sou clonado. Então, ou eu estou em Brasília, ou eu estou na minha casa. Eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E para estar em Brasília, a gente tem que abrir mão das nossas questões pessoais. Nós temos que abrir mão da nossa vida pessoal. Para depois vir um chororô aqui encher o saco. É de aloprar. Uhum. É para aloprar. E aí, ó, o policial que veio aqui, que fez a chamada aqui, o Salles, ele é prova cabal disso aí, cara. Ele tá aposentado, bicho. Mas tá lá brigando. Ele é um exemplo. Siga o exemplo dele. Você tem condição de estar em todas as vezes? Não, porque você trabalha. Você tem escala para cumprir. Agora, quando for possível, esteja em Brasília, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, aonde for
precisa estar para defender a nossa categoria. Porque se você entende que essa categoria não merece defesa, meu irmão, me perdoe, você não merece estar aqui dentro. Você, né, sei lá, procura teu rumo aí. É isso mesmo. PEC 18 continua avançando. A gente já tem pauta lá, a gente já tem agenda para começo de fevereiro. O presidente Luiz Vec também já tem algumas agendas. Assim, gente, o que é importante, os deputados, eles não estão em Brasília, eles estão nos seus estados. Então a gente está aí em cada estado pegando os deputados, aqueles mais Acessível no momento, diretamente né? ligados à PEC 18, né? Sim. O próprio Mendonça Filho, que é do estado do Pernambuco, tem uma relação muito boa lá com o pessoal do Pernambuco. A gente tem que fazer esse trabalho de bastidores para quando voltar a coisa, e vai voltar, gente, acredite, vai voltar. Esse negócio de, vão querer, como que é? Arquivar, Engavetar, não né? engavetar e tal. Engavetar. Assim, mesmo que o governo quisesse engavetar, o governo não é maioria no Congresso não, viu, gente? Mesmo que o governo tivesse essa pretensão de engavetar, Eu vou além, eu capaz de falar assim, não vamos engavetar. E falar, não, agora não vamos engavetar agora nós mais vamos não. votar. Agora vamos votar. Exatamente. É só Então, olhar aí o projeto de lei da dosimetria, né? Foi aprovado, foi vetado pelo presidente e eles já estão anunciando a derrubada do veto. Né? Então, assim, a vontade do governo não está bem... Não é soberana. Exatamente. É lógico que nos ajuda. A partir do momento que fala assim, olha, eu quero que o ponto, para mim, de inflexão, guarda municipal, opa, isso é bom. Por quê? Porque nós temos os argumentos com a classe política. Nós damos resultados. É só pegar a Avenida Paulista. Uhum. Lá tinha operação delegada, o policiamento ordinário da guarda, o policiamento ordinário da PM. O policiamento ordinário da guarda de fiscalização, não era nesses moldes que estava hoje. Só foi dar resultado a hora que colocou a guarda com esse aparato inteiro lá. Então, ou seja, não é que os policiais são ruins, não é que eles são incompetentes, é que o negócio tá tão feio que se não tiver a guarda para ajudar, fica mais feio ainda. Justamente. Né? O caminho é esse. Não é que nós estamos lá para tomar da PM, é para ajudar a PM. Isso, e o resultado é o quê? É o bem-estar do povo. Exatamente. Né? Então, esses números, e aí eu faço um apelo aqui, se você que é guarda que não é de São Paulo, tá assistindo, chega no seu comandante, fala com ele. Comandante, publica aí nas redes sociais aí, né, as estatísticas de 2025. Porque é isso que vai nos ajudar lá em Brasília. Faltar aqui, quanto a número, não tem argumento. Você pegar lá, olha, na cidade, você entra no site da Secretaria de Segurança Pública, tá lá, não faz distinção lá de quem fez. Olha, teve X pessoas presas lá. Vai lá, vamos ver uma cidade do interior aí. 10 pessoas presas. Aí a guarda fala assim, bom, das 10 pessoas presas, 7 fui eu que fiz. É isso que nós vamos levar lá pro deputado. Isso. Né? Agora, se o secretário é do time aí dos caras de pijama, ele não vai querer publicar. Ele não vai querer publicar. Mas você que é da sua cidade, tem um sindicato, tem uma associação, você pode motivar, porque existe um negócio chamado Lei de Acesso à Informação. Então, encaminha a Lei de Acesso à Informação para o seu comandante. E o seu comandante vai ter que publicar. Né? Eu tenho certeza que ele vai fazer de bom grado. Ele está sendo travado lá pelo cara de pijama lá que tá na secretaria lá. Saiu da outra firma lá e vem encher o saco aqui. Então chega lá, né, fala, encaminha lá, dá pra sair numa boa? Não dá. Fala, então vai lá e pede com base na lei de acesso à informação, que aí é obrigado a sair e a gente consegue pegar esses dados e levar pra Brasília, né, Marcelo? É isso aí, Vilar. Pessoal, uma errata aí. No programa passado, quando nós falamos da parte do Réveillon, eu citei uma ocorrência lá na inspetoria de JT, né? E eu dei uma informação equivocada para os senhores. Eu informei que no dia lá, que foi dia 24, a ocorrência, não havia viatura escalada no JT. Foi essa a informação que nós recebemos dos policiais de lá. Pois bem, o comandante entrou em contato com a gente aqui, o comandante Barbarotti, e informou que no dia haviam quatro viaturas escaladas na área do JT. Então, peço desculpas aí ao comandante, né, a todos aqui que nos assistem aqui por uma informação equivocada, né, e peço aos policiais que nos informaram aí que da próxima vez se atentem à escala de serviço, né, e que os policiais que estavam nessas 4 viaturas escaladas aí possam ajudar a elucidar o fato da melhor maneira possível.
Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Fique por Dentro, mas antes de você ir embora, o companheiro Vilar vai dar o recado. Exatamente, Marcelo. Recado para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Já é inscrito? Vai lá, ó, sininho de notificações. Vai ver o Salles aí na palma da sua mão. Compartilha e deixa um like para Fique por Dentro.